Depois de 14 horas de viagem, mais 214 brasileiros que estavam em Israel chegaram ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Foi nessa madrugada. O voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, tocou em solo brasileiro às 2h40, depois de sair de Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel. Essa turma estava retida na capital, Jerusalém. Essa foi a segunda aeronave brasileira vinda desde o início do conflito, a aeronave da FAB. A primeira desembarcou aqui na madrugada dessa quarta-feira e nós conversamos com algumas famílias repatriadas. A Williane Rodrigues vai mostrar pra gente a emoção nessa reportagem. Lu ficou em Jerusalém por 9 dias. Foi por meio de uma excursão organizada pela igreja dela para visitar a Terra Santa. No sábado, quando começaram os ataques, era o último dia do passeio. Pela manhã, ela ouviu alguns alertas, mas foi informada que estava tudo bem. Ela e o grupo de amigos, então, resolveram passear pelas ruas da cidade e se depararam com mísseis. 9 horas da manhã, a gente já teve um alerta sonoro na rua, que é um alerta para a gente poder se proteger, né? Tem que correr para um abrigo, se proteger. A gente correu para um muro para se proteger, juntamente com outras pessoas. Tinha uma família de judeus ortodoxos, assim, que estavam indo para o muro. Tinha uma alemã, a gente já se protegeu ali. Passou um pouquinho, as pessoas já nos orientaram a ir para o mercado normal, mas quando a gente chegou no mercado, a gente já viu os mísseis no céu mesmo. E aí, de ver, né, filmamos, a gente se assusta um pouco, né, porque para a gente não é normal, para eles é relativamente normal, tanto é que eles nos acalmaram ali. Mas, enfim, a gente sentiu que já era uma situação de perigo, pegamos um táxi para voltar para o hotel. E no hotel, aí sim, a gente foi ver as notícias e ver que já tinha uma situação ali de ter deflagrado o conflito. Durante toda a tarde, ela ficou no hotel. No fim do dia, foi para o aeroporto. Quando estava fazendo o check-in, começou a viver um momento de tensão. Alertas começaram a ser emitidos e o voo foi cancelado. Meia hora depois, um novo voo foi autorizado e ela voltou ao Brasil. A gente conseguiu embarcar, era 00:30 mais ou menos, quando a gente conseguiu embarcar. A gente tinha um voo com escala em Dubai e aí deu certo. E assim, eu falo que eu fiquei só tranquila só quando a gente chegou em Dubai, porque é uma situação bem estressante, né? O Henrique, ele tem apenas 17 anos e mora há cerca de um ano numa cidade perto de Tel Aviv, em Israel, um dos lugares que foram atacados por terroristas. Ele joga futebol profissionalmente lá na região e chegou aqui ao Brasil nesta madrugada, na madrugada desta quarta-feira, junto com outros repatriados. Eles vieram numa aeronave da FAB. Agora tá tudo bem, né, Henrique? Tá tudo, graças a Deus. Conta pra gente quando e como você percebeu os primeiros sinais do ataque. Assim, sábado, quando começou tudo, eu acordo 7 da manhã com sirenes tocando, com o celular cheio de mensagem no aplicativo que a gente tem para saber se tá tendo ataques, cheio de mensagens falando de mísseis vindo. E, mísseis são coisas que acontecem corriqueiramente, assim, não todo dia, toda semana, mas pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, sempre tem uma leva de mísseis que o pessoal de Gaza joga em Israel. Só que 15 minutos depois da sirene tocar, eu recebo num grupo de WhatsApp um vídeo de terroristas armados no sul de Israel tentando invadir uma casa. Aí 5 minutos depois eu recebo outro vídeo de terroristas invadindo Israel pelo ar, com parapentes, também armados. E aí você começou a ficar preocupado? Aí eu comecei a me preocupar um pouco. E você conhecia um dos jovens que foram mortos, né? Um dos jovens que estavam nessa rave. Sim, eu conhecia o Hanani, que infelizmente faleceu. Ele era namorado da irmã de um amigo muito próximo meu. E foi um choque muito grande. Primeiro, quando eu soube que ele estava desaparecido, que eu já comecei a ficar apreensivo. Eu mandava mensagem para o meu amigo, perguntando se ele tinha alguma notícia, o que tinha acontecido, se a irmã dele estava bem, porque a irmã também estava na rave. Graças a Deus ela chegou bem em casa, ela está tranquila. E você, diante de tudo, né, que você está vivenciando, né? Você vivenciou de perto. Qual o sentimento que fica? A partir do momento que você partiu, né, de lá, você se sentiu aliviado e triste também pelas pessoas que ficaram? Assim, o maior sentimento agora é uma angústia, porque
muitos amigos ficaram, tenho parte de família que ficou também, uma prima que ficou. Então é que o tempo todo mandando mensagem, rezando para estar tudo bem com eles, para não ter acontecido nada demais e torcer para isso acabar o mais rápido possível. Olha, imagina você viver num país em que você precisa baixar um aplicativo que avisa quando tem míssil. É uma rotina muito estressante, né? E não dá para relativizar algo assim. Por mais que as pessoas estejam acostumadas com essa rotina, ninguém consegue lidar com imagens tão fortes, com violência, com agressividade. E quando a gente fala de guerra, não existe um lado. A gente está falando de uma espécie executando a própria espécie. Isso é muito chocante. São pessoas matando pessoas. Não existe um lado certo numa história onde uma guerra tira vidas, ameaça, causa medo, né? Isso tudo é muito dramático. De onde nós estamos, a gente pode se sentir impotente, mas não somos. Se a gente consegue mentalizar, nós acreditamos no poder da oração, da mentalização, a gente pode enviar pensamentos de paz para essa região do Oriente Médio que vive esse conflito terrível e onde pessoas lutam pela vida. A gente ora pela memória dos que foram, né? E a gente também pede paz. A gente pode fazer isso todos os dias, de onde a gente estiver. Cada vez que a gente vê uma imagem dessa, ao invés de a gente ficar muito impressionado, a gente manda um pensamento de paz, faz uma oração, porque isso é capaz de muito. Podemos muito, a oração pode muito.